Aproveitar a gente falar é a última, a gente sempre tem mais uma, né? Eu, por mim, ficava o dia inteiro com o jurista aqui para que a gente possa entender todos os detalhes. Hoje a gente traz aqui na nossa página do UOL uma informação que a gente já sabia, que dentro da sala de Bolsonaro, no partido dele, do PL, em Brasília, havia uma carta, um discurso que seria o discurso pós-golpe. É assim que a Polícia Federal está entendendo, né? Essa carta foi encontrada no dia 8 de fevereiro deste ano e a polícia apreendeu um texto nessa sala, a sala que é utilizada por Bolsonaro no PL, que após a avaliação dos investigadores foi considerada uma carta como um discurso pós-golpe. Na nossa página do UOL, você encontra, inclusive, a íntegra desse discurso, que traz ali um conteúdo muito preocupante. São 4 páginas com argumentos para a convocação das Forças Armadas. O texto amplo aqui traz vários pontos. Esse discurso pós-golpe apresenta 5 situações para embasar a intervenção militar, com várias informações e informações falsas. Uma delas diz que o ministro Alexandre de Moraes nunca poderia ter presidido o Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que ele e Geraldo Alckmin possuem vínculos de longa data, como todos sabem, é o que diz a carta. Teses jurídicas também foram citadas nessa carta encontrada na sala de Bolsonaro, para dar caráter de legalidade a uma intervenção militar. O texto usa argumentos do parecer jurídico do jurista Ives Gandra, afirmando que as Forças Armadas são o poder moderador. E diz que, abre aspas, o princípio da moralidade, fecha aspas, é a base do discurso. Né? Ele estabelece, inclusive, que os agentes públicos devem atuar de acordo com os preceitos éticos, além de cumprirem a lei. O discurso diz ainda, em outra parte, que o juiz de direito, seja ele ministro do STF ou não, nunca pode agir sem a devida e esperada confirmação de suas decisões à moralidade institucional. O texto desse chamado discurso pós-golpe, ele termina com a seguinte determinação, abre aspas, declaro o estado de sítio e como ato contínuo decreto operação de garantia da lei e da ordem. Junto com o discurso estava um parecer jurídico que justificava a convocação, inclusive, né, até um plano que justificava a convocação militar para anular o resultado das eleições e também um plano para trocar ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, aqui está o texto, para quem quiser, abre aqui para a gente na nossa página, aqui está o texto na íntegra dessas 4 páginas, eu li aqui alguns trechos dessas 4 páginas que foram encontradas na sala de Bolsonaro, lá no PL, e que inclusive traz aí todos os passos e quais seriam as explicações dele para um golpe no país e termina justamente com essa frase que eu falei. Vamos lá, professor, qual é a gravidade dessa carta? Isso pode ser utilizado como uma prova de uma tentativa de golpe? Tudo se conecta, Fabiola. Não tem uma prova única que seja a definitiva, né? Quando a gente fala da divisão entre o que é cogitação de um crime, que não é punível, e o que é início da execução, você não tem uma linha exata que demarca, até porque cada crime é um crime. Para o crime de furto, a cogitação e o início da execução vão se dar num determinado ponto, para o crime de homicídio em outro, para o golpe de Estado em outro. Naturalmente, você não vai ter uma jurisprudência consolidada sobre crime de golpe de Estado, porque felizmente a gente não passa por isso todo ano nos últimos 30 anos, para que isso já tenha sido analisado dezenas de vezes pelos tribunais para a gente ter uma jurisprudência. Isso vai ser analisado pela primeira vez no Supremo Tribunal Federal agora, que vai analisar em concreto para este tipo de crime com essa gravidade, onde é que você marca essa linha. Uma coisa é cogitar, uma coisa é eu estou na minha cama, indo dormir e começo a pensar, puxa, será que eu queria fazer um golpe de Estado? Isso pode ser horrível, mas não é punível. Outra coisa é conversar com o meu amigo no boteco, como eu dei o exemplo aqui.
também pode ser horrível, mas também não é punível. Agora, quando eu começo a monitorar pessoas, eu obtenho equipamentos militares, eu chego e determino ao comando militar que tome providências e o comando militar se nega, me parece que eu já tenho a execução de um golpe em andamento. A descrição da lei sobre o que é tentativa é exatamente quando uma pessoa começa a execução de um crime e ela não termina por motivos alheios à sua vontade. Bolsonaro começou o golpe de Estado. Ele não concluiu o golpe de Estado por um motivo que estava fora do controle dele, porque o alto comando do Exército não embarcou. Essa é a verdade que me parece transparecer do relatório e das provas apresentadas até agora. É claro que um discurso pós-golpe com esse tom, ele reforça essa convicção, essa certeza. E juristas, né, que escrevem pareceres e opiniões jurídicas apoiando ditaduras, o mundo está cheio. A gente teve o mais famoso deles na Alemanha, Carl Schmitt, que deu fundamento à ditadura nazista de Hitler. Aqui também temos os nossos. Ó, quem está conosco na TV é o Intervalo. Já voltamos. Tem muitos comentários aqui e por isso que é tão importante a gente ter a participação de um jurista junto conosco, porque hoje a gente vive com isso, né, professor? São várias narrativas, eu não gosto de usar esse termo, mas é o que todo mundo utiliza, né? E a forma como as pessoas trazem o seu discurso diante de fatos, e é muito importante a gente sempre voltar para os fatos, né, e o que está na nossa legislação e quais são os preceitos da democracia, né? Por exemplo, aqui o Marquinhos manda mensagem: não teve tentativa de golpe porque não foi executado. Isso fica sendo repetido, né, a todo momento. A Isa Maria responde: mas esse bolsonarismo vive mesmo num mundo paralelo, não adianta explicar nada. O professor está aí explicando vários pontos e as pessoas às vezes não entendem. E eu acho que é muito importante a gente se focar nos fatos, né? E dizer sim, a tentativa de golpe é sim um crime e é isso que está sendo apurado, né, professor? E mais, Fabiola, veja, existem alguns crimes que, pela própria realidade, eles só podem ser punidos na forma tentada. Porque se o golpe tivesse tido sucesso, eles derrubariam o Supremo, derrubariam o Judiciário, derrubariam o governo e seriam vitoriosos. Então, eles não responderiam por nada. O crime só pode ser a tentativa, e é isso que está escrito no Código Penal, na Lei de Defesa do Estado de Direito. Existem alguns crimes que você pune com a mesma pena a forma tentada e a forma consumada. Por exemplo, compra de votos. Né, o que está escrito no artigo 299 do Código Eleitoral? É pagar ou prometer, Sim. receber ou pedir. Veja que o pedir é a tentativa do receber, o oferecer é a tentativa do pagar. Mas uma opção do legislador foi punir da mesma forma. Por quê? Porque é muito grave. Se eu aceitar que uma pessoa que oferece dinheiro em troca do voto receba uma punição menor, eu estou incentivando essa Sim. pessoa a tentar esse caminho. Aqui, o golpe de Estado é a mesma coisa. Voltamos com o pessoal que estava conosco na TV. O professor Fernando Nais estava concluindo aqui o pensamento, dizendo, inclusive, que tentativa de golpe é sim crime. E alguns crimes, eles acontecem justamente na tentativa, porque caso ele tivesse realmente acontecido, nem Supremo Tribunal Federal teríamos. Na verdade, se esse plano tivesse ido à tona, o Moraes estaria morto, Lula e o Alckmin, né? E nós não Enfim, estaríamos aqui, né, Fabíola? O Aldil É estaria isso que eu fora ia do falar. ar, o professor Nasser não estaria aqui dando essas explicações, nós viveríamos num outro mundo, né? O Brasil seria hoje uma ditadura de bananas. O Josias tem razão, Fabíola. A gente estaria transmitindo esse programa provavelmente do exterior. do exterior. Estaríamos exilados. Ó, professor Fernando Neisser, muito obrigada pela sua participação aqui, muito importante. Até a próxima. Eu que agradeço, Fabiola, Josias, Léo, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom trabalho e bom dia. Bom dia. Bom dia. Ó, 11 horas e 24 minutos, só para a gente também ir trazendo outros assuntos. Só rapidinho, eu queria ouvir vocês a respeito desse discurso pós-golpe. As pessoas estão clicando aí, querendo ler essa carta por completo. O que você achou desse discurso, Sakamoto? Olha, Fabiola, eu não sei, eu tinha escrito até um tempo atrás que o limiar entre a arrogância e a burrice é uma coisa muito grande, né? É,
É claro que existia um discurso em si, a existência do discurso, né? Ela é um dos fatores e uma das provas de que eles estavam levando tudo isso muito a sério e não era uma conversa vagabunda de boteco. Era realmente um processo e tinha até a composição do discurso. E eu acho, sinceramente, inclusive, que a gente precisa analisar, né, para ver quem mais participou da feitura daquele discurso. Tem muito mentor intelectual desse golpe. Que se refugia no direito, que se refugia na comunicação que precisa ser investigado, né? Porque lá, aquilo lá, na verdade, é mais complexo. Você chegar num ponto de elaborar e desenvolver aquilo é uma coisa mais complexa, conta com a presença de muita gente. Eles estavam, inclusive, pensando no discurso, o que fazer certas coisas, tipo, olha, eles estavam pensando em ter um porta-voz no gabinete de crise, inclusive, de ter um porta-voz com notório conhecimento internacional, notório que seja conhecido internacionalmente e seja desse campo. Quem seria? Né, um jornalista, né, próximo a eles, um empresário, um militar, quem seria? Quem seria isso? E quem, na verdade, estaria ajudando nesse processo? Agora, não só isso, a tentativa, na verdade, de normalizar um golpe de Estado através do discurso, que parece que é o que a tônica do texto, é uma coisa que na verdade, ofende a inteligência. Eles iam fazer o quê? Para isso, para que esse discurso fosse aceito, para que essa narrativa de que, olha, o TSE fez campanha para o presidente Lula, não quis analisar os nossos pontos de vista, não tivemos outra alternativa para restabilizar a democracia e a liberdade do que fazer um estado de sítio, fazer uma intervenção no TSE, chamar novas eleições e prender os envolvidos. Como é que eles iam, num país que viveu 21 anos de ditadura militar extremamente violenta, que passou por um processo de redemocratização, como é que, né, no meio de tudo isso, eles iriam agora tentar vender a ideia de que um golpe de Estado faz parte do processo constitucional brasileiro? E aí, esse acho que é o ponto de 1 milhão, Fabíola, mais do que o que está no texto, é o que não está no texto. Como é que as pessoas iriam engolir algo que não é tragável? Eles teriam que, para isso, paralelo ao discurso, teriam que obrigar, é claro, a transmissão do discurso, tudo, mas teriam que, na verdade, intervir de forma de censura em todos os veículos de comunicação, porque caso contrário, linha por linha, parágrafo por parágrafo daquilo que foi escrito, seria contestado imediatamente por veículos do Brasil e de fora, contestado pelas redes sociais, contestados em todos os lugares. Eles teriam que intervir na internet, bloquear a imprensa, bloquear o Brasil para fora, botar o Brasil numa espécie de Coreia do Norte, para que aquele discurso pudesse ser minimamente absorvido por uma camada da população. Ou seja, é impossível. É impossível. Então, isso mostra o nível de realidade paralela que eles estavam vivendo, de acreditar que um discurso pudesse apontar à população, né, a normalização de um crime de lesa pátria. E você, Josias? Como é que você analisa esse discurso pós-golpe? Isso se soma a esse quebra-cabeça da tentativa de golpe, né? Essas informações que a Polícia Federal revelou à sociedade, elas são extremamente importantes. E agora, todo mundo, todos os brasileiros têm acesso a esse conteúdo. Nesse momento, na nossa página do UOL, tá lá o link para que você leia esse discurso completo. Estava na sala do Bolsonaro no PL em Brasília. É isso que é muito importante, né, Josias? Estava na sala de Bolsonaro, não é que estava aí jogado, num armário, que nem a minuta do golpe que eles falam, né? Tava ali num armário, era para jogar fora. Não, na sala de Bolsonaro. A localização, nesse caso, ela é muito relevante, né, Fabiola? O conteúdo já foi aqui analisado pelo Sakamoto, muito bem, e é muito impressionante o que está acontecendo com o Partido Liberal, né? Numa democracia representativa, o partido político é o intermediário entre o legislativo e o eleitor, que escolhe pelo voto os supostos representantes dos seus interesses junto aos negócios do Estado, né? O Partido Liberal era, até aqui, uma caixa registradora controlada com mão de ferro pelo Valdemar Costa Neto, controlada como se fosse um cartório do Valdemar Costa Neto. É hoje o partido que mais recebe dinheiro do Tesouro Nacional, na forma de fundo partidário e de fundo eleitoral. Esse dinheiro está sendo usado, agora não está mais no caso do Braga Neto, mas até outro dia pagava os salários do Braga Neto, general Braga Neto, e continua pagando o salário
para o Bolsonaro. E neste partido, nas gavetas, no submundo desse partido, já foi encontrado discurso pós-golpe, plano de golpe, ação irrefletida, ilegal, contestando as urnas eletrônicas que eram incontestáveis. O próprio Valdemar Costa Neto, numa entrevista que nos concedeu dias atrás, disse que sabia que não havia como contestar o resultado da eleição presidencial de 2022. A despeito disso, com dinheiro público, ele financiou um estudo de fancaria para contestar as urnas e recebeu lá uma multa de 22 milhões de reais. Né? Então, esse partido ele não pode mais ser considerado como um representante do eleitor num regime democrático. É preciso que os seus representantes, os seus dirigentes sejam condenados a devolver dinheiro, porque estão pagando lá salários para gente que tentou golpe de Estado, devolver o dinheiro que foi gasto com o estudo, que agora está muito bem delineado na investigação da Polícia Federal, fica evidente a troca de mensagens. O Valdemar sabia, o responsável pelo estudo, encomendado a um instituto chamado IVL, encomendado pelo PL a esse IVL, o estudo era um estudo mequetrefe, os argumentos eram falsos e questionaram as urnas. Quer dizer, o partido que deveria ser um elo do eleitor no regime democrático com o poder legislativo se transformou num agente para a prática de procedimentos que visavam um golpe de Estado. Então, esse partido precisa ter o registro cassado, seus dirigentes precisam ser responsabilizados e devolver esse dinheiro que foi ilicitamente gasto. Então, o local, neste caso, Fabiola, e não é só esse discurso pós-golpe lá. Ainda ontem estávamos comentando aqui um plano de golpe, um manuscrito encontrado lá numa gaveta também do PL, numa gaveta de um assessor do Braga Neto. Isso tudo precisa ser levado em conta e alguém, em algum momento, precisa questionar a legitimidade do PL para continuar funcionando como partido político. Fabíola, isso daqui é um balcão do golpe e assim precisa ser tratado e precisa ser logo, rapidamente, precisa ser considerado um partido passível de cassação do registro. Não, e esse ponto, né, de um partido político participar disso, né, isso está no pacote da investigação, né, Sakamoto? Essa resposta deve vir, né? Tanto que não à toa o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, né, ele é um dos indiciados, né? Acho que até é importante lembrar ao pessoal que aconteceu que o PL, depois das eleições, ao invés de fazer algo que está previsto na lei eleitoral, pede recontagem dos votos, entra com pedido de recontagem, falando, olha, a diferença foi mínima, queremos recontar, queremos não sei o que lá, estamos com dúvida aqui e ali. O Aécio Neves pediu, criticou-se muito o Aécio, tipo, por quê? Porque a diferença de votos pode ser mínima, mas é gigantesca em termos absolutos. Então não faz muito sentido nesse processo. Então, nesse sentido, a melhor coisa que fazer um perdedor é aceitar. Mas haveria ações a serem tomadas nesse sentido de questionamento ou ações no TSE. Mas o que acontece, o Bolsonaro mesmo fala na entrevista com a Raquel Landi, de que, não, eles negaram a gente, eles não quiseram ouvir, não quiseram. Por quê? Porque a ação do PL foi assustadora naquele momento. Ela propôs o quê? Ela propôs a invalidação de parte dos votos de algumas urnas, usando como uma justificativa mequetrefe, baseada em especialistas deles, né, que depois permaneceu que era a base técnica, era a voz da cabeça do povo. Só que o que acontece é que o Alexandre Moraes foi muito esperto naquele momento, ele questionou, né, retrucou, falou, olha, tá, mas as mesmas urnas estavam no primeiro turno. E aí, vamos lembrar que no primeiro turno aconteceu o quê? O PL elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados, que dá para Valdemar da Costa Neto maior tempo de TV, maior reparte do fundo eleitoral, maior reparte do fundo partidário. Então é basicamente o seguinte, vamos anular tudo então? Né, para anular tudo, aí eles, não é para anular o primeiro turno, que pode causar muito problema. Vamos anular só o segundo nos votos que atrapalharam o Bolsonaro. Aí assim não dá. Ou seja, recursos do Partido Liberal foram usados, foram invertidos para essa ação.
né? Então, o que acontece? O Valdemar da Costa Neto, o Bolsonaro, o Braga Neto, todo mundo empurrou o PL para dentro da lama nesse sentido. Não que o partido não tivesse empurrado, não que muitas pessoas lá dentro já tivessem feito coisa semelhante ou pior, mas neste caso da tentativa de golpe, o PL foi sim instrumentalizado para isso. Daí minha pergunta para o Neisser, né? Qual que é a punição? O Neisser falou, tem desde punições financeiras, né, até questão de caçar o registro do partido político. Agora, por enquanto, Olha Fabiola, é só. preciso notar,